vocês trabalhavam até então com a construção civil. E lá por 2020, 2021, vocês descobriram que esse mineral poderia ser usado no agro. Como foi essa descoberta? Eu não sei se é você ou se é o Stefano que está mais apropriado para falar, mas eu gostaria que você explicasse como foi essa descoberta. Eu vou falar um pouquinho da mineração. É o seguinte, nós, há algum tempo, precisamos, né, descobrir um produto que tivesse um valor agregado um pouco melhor. E pensamos num material um pouco mais fino, destinado à cerâmica. Então, pegamos um pouco desse material, levamos numa cerâmica e o teor de ferro era um limitante para o uso do nosso produto. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. A força do agro Brasil que dá certo. O remineralizador usado para aumentar a produtividade de cafés especiais e outros produtos do agro é nosso tema de hoje. Roberto Matos é diretor industrial da Vulcano Agrominerais. Seja muito bem-vindo, Roberto. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no seu programa. Era um sonho nosso. Que bom! E também com a gente Stefano Lima, que é gestor comercial da Vulcano Minerais. Prazer em recebê-lo, Stefano. Oi, Joyce, obrigado pela oportunidade, o prazer é todo meu. Olha só, o uso de um insumo mineral extraído de rochas vulcânicas, ele promove o crescimento considerável, entre outras produções, cafés especiais. O produto tem sido utilizado por vários produtores aí da Bahia, já vamos saber também outros lugares que podem ser utilizados. Vocês trabalham com mineração, né, Roberto? Vocês trabalhavam até então com a construção civil. E lá por 2020, 2021, vocês descobriram que esse mineral poderia ser usado no agro. Como foi essa descoberta? Eu não sei se é você ou se é o Stefano que está mais apropriado para falar, mas eu gostaria que você explicasse como foi essa descoberta. Eu vou falar um pouquinho da mineração. É o seguinte, nós, há algum tempo, precisamos, né, descobrir um produto que tivesse um valor agregado um pouco melhor. E pensamos num material um pouco mais fino, destinado à cerâmica. Então, pegamos um pouco desse material, levamos numa cerâmica e o teor de ferro era um limitante para o uso do nosso produto. E nós não sabíamos qual seria o teor de ferro do nosso material. Então, porque nós até então não precisávamos disso, né? Porque nosso material é usado na construção civil e esse detalhe não é importante. Então, a cerâmica nos falou a respeito disso. Nós fizemos uma análise química do nosso material e descobrimos que estávamos ali no limite desse teor de ferro. Mas, no entanto, descobrimos também que nosso material tinha um teor de potássio, cálcio e magnésio bastante relevantes, que é interessante aí para o solo, né? E para as plantas. Foi dessa forma que nós descobrimos que o nosso material, que é uma rocha silicática, né, que até então seria impensável o uso de uma rocha desse tipo, de um material desse tipo na agricultura, nós descobrimos que era apropriado e em 2020 nós conseguimos aí nossa certificação no Ministério da Agricultura. Foi Ô, dessa forma que nós descobrimos. Ô, Stefano, quanto tempo que vocês trabalham aí com a mineração, voltada para a construção, até descobrir? Vocês descobriram lá por 2016, mais ou menos, né? Foram alguns anos aí de pesquisa, e a certificação veio em 2020, 2021, como falou aqui o Roberto. Mas quanto tempo que vocês já estavam atuando na área? Nossa mineração, salvo engano, ela já atua aqui na região metropolitana de Salvador, mais ou menos a partir do final da década de 70, mais ou menos. Até então, o foco principal era a construção civil. A partir de 2016, na verdade, que a gente começou com esse processo que o Roberto relatou antes, de estar buscando o maior valor agregado ao nosso produto, então através de pesquisa e desenvolvimento. E foi então nesse processo aí de 2016, pelo menos até 2020, que a gente investiu bastante em pesquisa e desenvolvimento. A gente passou a conhecer melhor a nossa mineração, a nossa jazida, bem como o nosso produto. E em 2020, a gente alcançou o registro no Ministério da Agricultura, tanto de estabelecimento produtor como de produto. E no ano seguinte, 2021, obtemos também a certificação IBD para uso em orgânico. E a partir desse momento, a gente vem trabalhando e comercializando esse produto aí para boa parte do país.
Ô Roberto, e a partir dessa descoberta, vocês hoje continuam ainda com o foco na construção civil, que é a maior parte do negócio de vocês aí. O agro é um novo negócio, podemos até dizer, né? 2020, 2021 ainda é considerado novo. Mas vocês têm ideia de quanto que hoje o agro representa dos negócios de vocês? Eu diria que hoje é em torno ainda de um pouco menos de 10%. A probabilidade É aí é muito de crescer, pequeno. provavelmente. Provavelmente sim, nós temos áreas aqui, nós temos o oeste da Bahia, né, o extremo oeste da Bahia, que é um grande produtor agrícola e tem uma demanda por materiais dessa natureza muito grande. Então, o nosso planejamento é que no futuro próximo aí tenha uma escalada de demanda maior e o vulcano passe a ser uma parte significativa do nosso negócio. E esse material, esse mineral que é extraído dessa rocha, destinado para esse insumo agrícola, ele é o mesmo utilizado na construção agrícola, só que depois ele é transformado de forma diferente, ou é alguma partícula diferenciada? Não, ele é eu poderia dizer em linhas gerais que ele é um agregado também um pouco mais fino. A característica física dele é só a granulometria, né? Ele faz parte do nosso, ele é o último produto do nosso processo de produção. Ele, eu diria que é um pó de rocha bem fino. Ele tem uma granulometria muito baixa, ele está abaixo de 0,85 milímetros, né? Confere a ele uma finura muito grande, né? Mas o processo é o mesmo. É um processo mecânico, nós retiramos o material da mineração, né, ele é passado por um processo mecânico de diminuição de tamanho e chegamos ao final com esse produto, né? O processo todo mecânico é britagem e peneiramento. Não existe nenhum processo químico, né? Então o processo é todo mecânico. Né, e um insumo natural, e isso aí acaba agregando valor, né, ao negócio de vocês. Agora, ô Stefano, que mudanças que esse produto oferece para a plantação? Eu sei que vocês têm uns exemplos aí de produtores de cafés especiais, mas pode ser utilizado em várias culturas, né? Exatamente. Ele pode ser utilizado em qualquer cultura, na verdade. A gente costuma dizer o seguinte: ele é um produto que tem atuação no solo. E uma vez o solo nutrido, obviamente a planta e o fruto também se beneficiam dessa nutrição. Esse produto, uma das principais características dele é justamente melhorar a qualidade do solo, através da adição de micro e macronutrientes. Como a gente botou no início, mais precisamente, o potássio, o cálcio, o magnésio e o silício. E ele é muito importante também em relação à promoção do desenvolvimento do enraizamento. Então, uma das principais características, que aí está até mais relacionada ao silício, é essa melhora no enraizamento e, consequentemente, também ele traz ali uma melhora no fruto e na planta. Ô Roberto, ele pode ser usado sozinho ou com um complemento de um fertilizante, um produto químico? Olha, o manejo que a gente tem observado e que tem dado o mais certo é a utilização dele com biológicos, né, com fertilizantes biológicos, porque ele é um material, por ser uma rocha silicática, ele tem um problema não é um problema, né, uma característica de solubilidade, que não é muito alta, né? Então, a solubilidade dele melhora com a utilização desses fertilizantes biológicos. Stefano, e ele melhora a qualidade, então, da planta, provavelmente vai influenciar também na qualidade, né? Se a gente estiver falando de café, influencia no grão, influencia no café, no produto final. Exatamente. Um ponto importante até salientar, até para trazer um pouco essa diferença do que seria mais ou menos o uso do remineralizador e o uso de um fertilizante convencional, estudos aí comprovam que o cloro, ele altamente a qualidade do fruto do café, bem como o sabor da bebida café. Então, assim, você ter ali um fertilizante que não cloro é algo benéfico, né, à plantação do café, tanto do ponto de vista, como eu falei, né, também do sabor da bebida. E é o caso do remineralizador, por ser um produto natural, ele não tem um cloro. Então, assim, a utilização desse insumo, sem sombra de dúvidas, nesse caso específico do café que você bem pontuou, ele traz bastante benefício. Sua audiência é muito importante para mantermos nossa programação. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
Agora vamos mostrar o novo vídeo da nossa campanha, mas olha só, já vou avisando, é um vídeo forte e impactante, que escancara uma realidade que poucos têm coragem de enfrentar. Veja o vídeo e entenda por que é tão importante assinar a Oeste, para que possamos continuar esse trabalho. 8 de janeiro de 2023. Clérisson da Cunha, conhecido como Clezão, foi preso durante atos de protesto em Brasília, promovidos por brasileiros inconformados com o desfecho da eleição presidencial. Durante meses, laudos médicos enviados ao STF pelo advogado de Clezão alertaram o ministro Alexandre de Moraes para os graves problemas de saúde do prisioneiro. O magistrado nem sequer apreciou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que pediu a liberdade condicional do enfermo para permitir-lhe que recebesse em casa tratamento médico adequado. Em 20 de novembro de 2023, Clérisson da Cunha morreu na penitenciária da Papuda. Explicação oficial: fora vítima de um mal súbito. Alguns meios de comunicação esconderam a notícia em cantos de página. Os demais ignoraram o assunto. Para quem tenta saber o que acontece recorrendo ao jornalismo estatizado, Clezão não morreu. Pior, nunca existiu. A Oeste contou a verdade na reportagem de capa. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Para assinar, acesse revistaoeste.com/assine ou leia o QR Code no canto da tela. Se preferir falar diretamente com a nossa equipe, entre em contato pelo número de WhatsApp DDD 11 942399799. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. O Roberto, como foi aí a adaptação do uso para vocês conseguirem a certificação? Provavelmente vocês fizeram um experimento com alguns produtores. Como que foi essa experiência? Bem, a certificação ela é conseguida além das características físico-químicas que seu produto tem que ter um teste agronômico. Então esse teste é feito num período aproximado de 1 ano para saber de que forma o seu produto atuou no solo com alguma cultura, né? Na nossa foi feita com milho. Então, depois desse período, é feita uma análise do solo, as características mineralógicas desse solo após o uso do remineralizador. Depois disso, depois da certificação, tivemos algumas experiências aí positivas no campo com agricultores, né? Isso aí o Stefano pode falar com mais detalhes. Stefano, Roberto falou café, milho, já falamos do café. Que culturas? Em que culturas que pode ser aí, que pode receber esse insumo? Hoje nós estamos falando em mais de 30 culturas, justamente pela versatilidade, que eu comentei anteriormente, ser um produto inicialmente focado no solo. Então, o benefício no solo que traz ali o benefício para a planta, a gente tem até uma espécie de slogan que é mais ou menos o seguinte: se é bom para o solo, é excelente para a planta. Mas, obviamente, a gente tem aquelas culturas que têm uma maior representatividade, que é o caso da soja, do milho, do café, em especial até cana-de-açúcar, que nos últimos tempos aí a gente tem tido uma performance excelente. Agora, Roberto, quais foram aí os desafios, complicações nesse processo? Vocês estão aí há anos, desde 70, né, praticamente, na mineração, mas estava voltada para a construção civil. Agora, para esse processo, para certificar essa pesquisa, essa entrada no agro, porque a gente sabe que o agro é um setor muito
complexo, ele é difícil de ser compreendido até por quem já está no agro. Vocês devem ter tido desafios, provavelmente, para colocar esse produto no mercado, para chegar a essa pesquisa, esse resultado final. Tivemos alguns sim, mas o primeiro desafio que nós tivemos foi de ordem técnica, né, para produzir esse material. Como eu te falei, ele tem algumas características físicas, né, as químicas são inerentes, mas as físicas são por nossa conta. Nós tivemos que elaborar equipamentos, né, diferentes do que nós estamos acostumados a usar na nossa produção. Nós usamos aqui um processo de peneiramento para esse material que não é tão convencional, né? Então tivemos que adaptar a nossa produção um pouco para ter esse material. Foi o nosso primeiro desafio. E o desafio do agro apesar o remineralizador de solo ter estudos aí datados da década de 90, né? Ele ainda hoje é uma espécie de novidade, né, no mercado. Nós já conversamos com alguns agrônomos, inclusive, que não têm tanta profundidade de conhecimento desse material, nunca utilizaram. E esse é o maior desafio nosso, né? Sendo novidade, convencer as pessoas das boas características mineralógicas e para o solo que esse material tem. Né? Esse exemplo da cana, por exemplo, que Stefano falou, nós levamos 4 anos para ter o resultado. Stefano, é uma novidade, mas uma novidade boa, né? E tudo que a gente sempre fala que a natureza, ela trabalha a favor da própria natureza, e se é um mineral extraído, né, da terra, do solo, da pedra, para benefício do próprio solo, é uma tendência, porque a gente vê aí que agora os biológicos são os fertilizantes que estão na moda, né? E com certeza esse produto vem aí a somar junto com esses outros. Exatamente, como o Roberto bem pontuou, nosso produto por si só ele tem uma fantástica eficiência agronômica, mas conseguimos observar também que justamente a sinergia dele com o biológico, com demais compostos orgânicos, tem acelerado ainda mais a obtenção de resultado junto a esse produto. Ô Roberto, só por questão de curiosidade, estamos focando aqui no agro, mas vocês trabalham com construção civil. Que produtos que vocês fazem com a extração desses minerais? Você falou que vocês estavam tentando entrar para uma cerâmica e acabaram descobrindo uma solução aí para o agro. Mas que produtos vocês acabam gerando aí a partir desse minério? O agregado para a construção civil é a brita, é o que nós produzimos, brita para a construção civil, e alguns outros materiais com granulometrias um pouco maiores, né? Mas a brita tem granulometrias variadas, né, para uso na construção civil, desde 55 milímetros até 2 milímetros de tamanho. Então, é esse material que nós produzimos. O nome comum do agregado é a brita. Incrível como um mesmo produto pode ter várias utilidades de acordo com a forma que ele é trabalhado, que ele é manejado, né? Pois é, como eu te falei, nós estávamos buscando produzir um material com valor agregado um pouco maior. Foi aí que nós pensamos na cerâmica e descobrimos aí a característica de remineralizador do nosso material. Ô Stefano, em quanto tempo mais ou menos aí é possível perceber os resultados numa cultura a partir do momento que usa o insumo? A gente tem tido diversos relatos de diversos clientes, isso é bastante relativo, porque obviamente ali depende do manejo ao qual o produtor já está acostumado, quais outros produtos ele utilizam, mas normalmente a gente já consegue observar um resultado a partir do primeiro ciclo, então ali algo em torno de 6 meses a 1 ano, obviamente dependendo da cultura, a gente já consegue observar alguns benefícios. E vocês hoje estão fornecendo só ali para produtores da Bahia mesmo, Roberto? Não, a cana nós estamos fornecendo em Alagoas, né? É o estado o maior consumidor do nosso produto, e temos fornecido aí para o extremo oeste da Bahia, que fica, pra você ter ideia, a Bahia é muito grande, fica a 900 quilômetros de distância. E temos outros, acho que na maioria dos estados aqui do Nordeste nós já fornecemos. Acessível, inclusive, para o pequeno produtor, né, Stefano? Exatamente, até complementando a fala de Roberto, hoje a gente está presente em 12 estados,
todo o Nordeste, Minas Gerais, Espírito Santo e Mato Grosso. Isso deve-se muito também à boa estrutura logística que a gente tem. Nós estamos aproximadamente a 10 quilômetros do Porto de Salvador. Então, diariamente, a gente tem ali um quantitativo grande de caminhões, né, vindo trazer material para o porto e acabam voltando vazios ou para a sua região de origem ou parte desse percurso. Então, a gente aproveita justamente esse frete de retorno para levar o produto de forma mais competitiva a essas localidades. Então, assim, todo o Nordeste hoje a gente já atende, e além desses outros estados aí que eu citei. E é um produto que pode ser utilizado, de fato, por qualquer produtor, porque ele é um produto que, justamente por ser um produto nacional, ele é cotado em real, então a gente já não tem aquela questão de estar ali atrelado a uma cotação do dólar, por exemplo, que pode ser mais volátil. E também por ser algo um pouco mais regional, a gente também não tem aquele problema de fornecimento, então a gente consegue atender de forma tranquila os produtores. Era justamente isso que eu queria perguntar, Roberto. Ele tem um custo-benefício vantajoso, então, aí para o produtor, né? Com certeza, sim. E fora o fato de ser um material natural, né? Então, pode ser utilizado, por exemplo, por agricultores de agricultura orgânica, né? Então, os benefícios são muito grandes. Inclusive na recomposição dos minerais, né, que os frutos, né, os produtos agrícolas têm que ter. Então, a principal característica desse material é a recomposição, a recolocação no solo de minerais que foram perdidos através do uso, né? Então, o próprio nome já diz, né? Ele remineraliza o solo. E nós temos um solo na nossa região que sofre um intemperismo muito grande, né? Nossa região, entre os trópicos, né, a questão de chuva e o calor, então o nosso solo é muito intemperizado. Esse intemperismo termina decompondo esses minerais e eles desaparecem, né? Então o remineralizador vem justamente para recompor, para remineralizar o solo, recompor minerais que porventura o solo perdeu aí através dessa questão do intemperismo. Ou seja, sustentabilidade. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Quem mora no Brasil tem a sensação de que existem dois países distintos com o mesmo nome. Um é o dos discursos do governo e das reportagens divulgadas pela maior parte da imprensa. O outro é o Brasil real. Como as notícias chegariam até você se a Oeste não existisse? Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Atenção, você que está cansado de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros. Você que sente dores nas articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é pra você. É isso aí, Caut. Isso mesmo. A Vitae Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitais 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos, que é uma forma revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Então isso daqui, ó, você não precisa mais, tá bom? Uma única cápsula trazendo o conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. É isso aí, vejam só, com o Vitas 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, cúrcuma para aliviar as dores, creatina para fortalecer os músculos, colágeno tipo 2 para as cartilagens, MSM para reduzir os inchaços, clorela para o fígado e vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. Então ligue 0800 291 2200 e peça o seu Vitas 7.1 e você pode e deve usar junto com Ora Pronobis, que você já está acostumado. E atenção, as primeiras 100 pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto, vão ganhar o Ora Pronobis solúvel de brinde para experimentar e ainda vão levar esse umidificador de ar de brinde. Não fique de fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia. Com apenas 2 cápsulas do Vitas 7.1, você tem tudo isso de forma 100%
100% natural. Ligue 0800 291 2200 e mude a sua vida hoje. Vitais 7.1 e pronto, Cauti. O Stefano, apesar de ser novo ainda o produto, existe alguma contraindicação para o uso a longo prazo? Provavelmente tem as dicas aí de manejo para orientar o produtor, mas eu acredito que seja uma orientação bem mais simples do que os produtos químicos, né? Os importados, que tem todo um cuidado, um preparo, até um treinamento, né, para poder aplicar. Exato. Há diversos estudos relacionados ao remineralizador de solos, tanto como o Roberto bem pontuou, estudos até da década de 90, ou até antes disso também, como a gente também vem realizando diversos estudos sobre o nosso produto e não observamos nenhum tipo de contraindicação, principalmente ao fator longo prazo. Na verdade, até o contrário. Por ser um produto que possui um efeito residual, o longo prazo é até benéfico, porque você consegue ter ali o aproveitamento do produto no decorrer do tempo, então justamente reforçando esse caráter de sustentabilidade do produto. E se você está recompondo um nutriente que saiu do solo, Roberto, ele acaba contribuindo aí para a redução do impacto ambiental na produção agrícola, né? Com certeza, né? Ele é um produto 100% natural, não tem absolutamente nada de químico no processo de produção desse material. Então, em questão de sustentabilidade, ele diria que quase perfeito. Ô Stefano, há algum incentivo, política pública, para aumentar o uso desse tipo de insumo? Felizmente, nos últimos anos, a gente tem tido boas políticas públicas que têm abraçado justamente essa causa. Eu posso até te listar algumas, como é o caso do Plano Nacional de Fertilizantes, que incluiu o remineralizador de solos. Outro ganho também que a gente teve foi justamente esse insumo também poder ser financiado agora a partir do Plano Safra. E agora, mais recente, se eu não me engano, foi no ano passado, o estado de Goiás adotou um programa de remineralização, em que eles buscam incentivar e promover justamente o uso de remineralizador de solos pelos produtores. E nós, produtores de remineralizador, nos organizamos enquanto associação, tem mais ou menos uns 2 a 3 anos, que a gente fundou a Abrefem, que é justamente a Associação de Produtores, né, de Fertilizantes Naturais e Remineralizador de Solos, e que a gente vem justamente buscando, né, trabalhar ainda mais essas políticas públicas, ampliar e defender, obviamente, aquele produto que é o legalizado, que é o registrado, para trazer justamente mais confiança ao produtor. Se é bom para o produtor, para o meio ambiente, também é bom para o consumidor, porque sempre que o produtor tem alguma vantagem, o preço chega melhor na gôndola do supermercado para o consumidor final. Roberto, foi um prazer recebê-lo aqui, muito obrigada. O prazer foi todo nosso por essa oportunidade, Joyce. Muito obrigado. Stefano, obrigada pelas informações. Joyce, eu que agradeço, muito feliz por estar aqui e a gente está à disposição para demais dúvidas e qualquer outra necessidade. Isso aí, informação e conhecimento. Quiser falar com os nossos convidados, o WhatsApp está aqui na tela. Gratidão a você que nos acompanha todos os dias. Siga o nosso perfil no Instagram. Vamos fazer do agro ser campeão brasileiro uma paixão nacional. 8 de janeiro de 2023. Clérisson da Cunha, conhecido como Clezão, foi preso durante atos de protesto em Brasília, promovidos por brasileiros inconformados com o desfecho da eleição presidencial. Durante meses, laudos médicos enviados ao STF pelo advogado de Clezão alertaram o ministro Alexandre de Moraes para os graves problemas de saúde do prisioneiro. O magistrado nem sequer apreciou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que pediu a liberdade condicional do enfermo para permitir-lhe que recebesse em casa tratamento médico adequado. Em 20 de novembro de 2023, Clérisson da Cunha morreu na penitenciária da Papuda. Explicação oficial: fora vítima de um mal súbito.
Alguns meios de comunicação esconderam a notícia em cantos de página. Os demais ignoraram o assunto. Para quem tenta saber o que acontece recorrendo ao jornalismo estatizado, Clesão não morreu. Pior, nunca existiu. A Oeste contou a verdade na reportagem de capa. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui.